Olá, meu povo lindo! Que maravilha ter vocês por aqui, vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a esse vídeo. Você chegou no canal Diário de André e Andréia, um casal cristão mostrando a sua rotina através de vlogs. E no vídeo de hoje vocês irão acompanhar mais uma rotina da nossa vida cotidiana, da nossa vida simples, pacata aqui no sítio. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro. Eu vou priorizar algumas tarefas mais importantes da casa. Já fiz a minha meditação diária, já tomei o meu banho, já tomei o meu café. O André deixou ali uma tapioca pronta para mim, que ele saiu mais cedo. E agora sim, eu estou pronta para começar o meu dia, para começar o meu trabalho aqui na minha casa. Então, o cronograma de hoje vou começar cuidando dos pets, vou alimentar eles, soltar eles, dar uma varridinha no quintal, porque a gente que mora em sítio, o quintal suja todos os dias, então eu não quero, se eu deixar para varrer esse quintal uma vez por semana, eu não dou conta, gente, é muita sujeira, muita folha que cai, muita poeira, então se eu der aquela manutenção no quintal todos os dias, eu vou evitar com que acumule a sujeira. Então eu vou cuidar dos pets, vou dar uma varridinha nos quintais, vou entrar e focar em fazer o almoço, né? Porque tem que ter o almoço pronto na hora certa quando o André vier almoçar. Essas são as tarefas com maior prioridade. Aí depois eu vou ver as tarefas extras. O que eu vou fazer hoje aqui em casa de tarefa extra, né? Eu vou gravar esse vlog da minha rotina de hoje, segunda-feira, e da minha rotina de amanhã, terça-feira. Daí vocês vão acompanhando conforme as coisas forem acontecendo por aqui. Eu vou registrando para vocês, tá bom? Eu vou ler para vocês a meditação dessa segunda-feira, que tá lá no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 17 ao 24. Mas primeiro, eu quero fazer uma oração. Você tem tempo para fazer uma oração rapidinho comigo? Fazer uma oração para que Papai do Céu fale, vá de encontro às necessidades do seu coração, da sua alma, através dessa palavra que Ele reservou para o dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu juntamente com essa pessoa que está me assistindo, agradecemos ao Senhor por mais um dia. Eu espero que essa dona de casa também tenha se preparado, primeiramente preparando o seu espírito, a sua alma, e depois preparar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, preparar a sua aparência, para quando o seu esposo chegar dentro de casa, ele ter sempre o prazer de encontrá-la, porque ela vai estar arrumadinha, cheirosa para ele. E eu peço que o Senhor vá de encontro às necessidades de alguém através dessa palavra que eu vou ler agora. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Colossenses, capítulo 3, do versículo 17 ao 24, que diz assim: E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer em nome de Jesus, ou seja, tem que fazer como se fosse para Jesus. Cuidar da nossa aparência, cuidar da nossa alma, cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família, dos nossos maridos, cuidar daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos, na sua obra, enfim, tudo que a gente for fazer, a gente tem que fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então fazendo o melhor, né? Para que o nome dele, o nome do Deus Pai seja glorificado através das nossas atitudes. Vamos continuar. Versículo 18. Vós mulheres estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Honrando os nossos maridos, respeitando eles, não envergonhando eles diante de ninguém, não deixando eles se sentirem desvalorizados através de um comentário maldoso que a gente fizer relacionado à pessoa dele ou ao trabalho dele.
Nós temos que sempre incentivar os nossos maridos a se tornarem pessoas cada vez melhores, principalmente para Deus e para eles mesmos. E depois, consequentemente, para a gente, para o trabalho que eles realizam. No 19, vós maridos, amai as vossas esposas e não vos irriteis contra elas, né? Quando o marido vê que a esposa fez algo que desagradou a ele, que ele venha respirar, que ele venha pensar no que vai falar para ela, que ele venha pensar qual foi o motivo que levou ela a agir daquela forma, que ele venha ter paciência, tolerância, antes de ser intolerante com ela ou magoá-la com alguma palavra pesada que ele falar para ela. No 20, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isso é agradável ao Senhor. O Senhor se agrada, né, do filho que respeita os pais, que obedece os pais, principalmente quando os pais têm vida com Deus. Quando os pais têm vida com Deus, quando os pais são dirigidos por Deus, o conselho que esses pais dão para esses filhos é conselho para protegê-los contra o mal, porque nós sabemos que o mal veio para roubar, matar e destruir qualquer pessoa, qualquer família, né? E quando os pais que são guiados por Deus orientam seus filhos, é para protegê-los contra as ciladas do mal e contra as ciladas do próprio coração deles também. No 21, vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Né? Os pais têm que tomar cuidado em suas atitudes em relação aos filhos. Principalmente quando os filhos ainda não são maduros, quando os filhos ainda estão naquela fase, né, da transição emocional, quando o filho ainda não sabe direito o que ele quer da vida, né, e que ele precisa muito do apoio dos pais. Eu não estou dizendo que os pais não possam repreender os filhos. Sim, os pais estão aí para isso, para disciplinar, para repreender, para exortar, para mostrar o caminho, para que eles não se desviem dele. Mas tomar cuidado com o que falam, né? Não tecer aqueles comentários que machucam, não fazer comparações entre seus filhos e os filhos dos outros. Ah, mas o fulaninho é assim, você não é. Isso é muito perigoso, né? E reforçar a autoestima do filho. Sempre quando o filho acertar, não custa nada fazer um elogio. Antigamente, alguns pais tinham o costume de falar, não, se eu ficar elogiando muito, vai ficar sem vergonha. Não. Se o filho acerta, se o filho erra, a gente vai e exorta ele. E quando ele acerta, o que a gente faz? Eu já vi casos de pais que falam, não fez mais porque é sua obrigação, você tinha que fazer certo mesmo. Entendeu? Mas quando erra, exorta, castiga. Então tem que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca em relação aos nossos filhos, para que eles não se tornem pessoas frustradas, né? Para que eles não pensem assim, poxa, se meus pais pensam assim de mim, imagina os outros lá fora, então eu nunca vou conseguir ser alguma coisa, nunca vou conseguir evoluir na vida, porque meus pais olham assim para mim. Então, o que os pais pensam ou falam em relação aos filhos, isso pesa muito, porque a maioria dos filhos levam muito em consideração, né? E baseiam suas vidas em cima daquilo que os pais falam ou pensam deles. No 22, vós servos, obedecei a tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Devemos obedecer às autoridades que fazem parte da nossa vida, né? Seja o patrão, seja o pastor, a autoridade espiritual, né? Aquilo que eles pedirem pra gente fazer, a gente faz, seja o marido, né? Aquilo que eles pedirem pra gente fazer, a gente fazer de bom grado. Como se a gente estivesse fazendo pro próprio Deus. Fazer a nossa melhor oferta, né? Aqui tá dizendo, obedecer em tudo. Em tudo. Não é em algumas coisas, é em tudo. Por mais que aqui dentro, né? Por mais que a gente tenha que contrariar a nossa vontade, contrariar o nosso coração, mas obedecer. Ah, mas e se eles estiverem errados?
Entrega na mão de Deus, ora. Vai pro teu cantinho e ora. Ó, meu Deus, você tá vendo isso daqui, ó? Eu acho que não tá certo fazer isso daqui, mas como o Senhor diz na tua palavra que eu tenho que obedecer em tudo, então eu vou entregar nas tuas mãos aí essa atitude do meu Senhor, do meu patrão, etc. E vou agir na condição de servo e o Senhor toma conta, o Senhor resolve essa situação por mim. Porque se eu for resolver, eu vou estar indo contra os teus mandamentos, os teus princípios, então resolve isso para mim. E ele vai resolver, pode ter certeza que ele vai resolver. No 23, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, né? Não fazer para aparecer, não fazer para ganhar crédito, não fazer para receber elogios, não fazer para outra pessoa falar, nossa, você arrebenta, é isso aí, ó como você é, né? A gente não tem que chamar a atenção dos homens pra gente. Porque vai chegar uma hora que a pessoa ela vai errar e se a gente ficar gerando muitas expectativas em cima de uma outra pessoa e ficar fazendo tudo para chamar a atenção dela e agradar ela, vai chegar uma hora que ela vai errar porque ela é humana e a gente vai se decepcionar, né? As nossas expectativas vão se frustrar em relação àquela pessoa e a gente vai se decepcionar, corre o risco de se magoar. Então a gente não tem que fazer para mostrar para os outros. Por exemplo, cuidar da casa, limpar a casa, né? Não é para chamar a atenção do marido, o marido chegar e falar, poxa, olha como que você cuida da casa, a casa tá limpinha, tá perfumada, tá gostosa de habitar, de entrar, você é isso, você é aquilo. Não, porque se você fizer esperando essa recompensa, pode acontecer do seu marido chegar mal-humorado dentro de casa e nem notar o que você fez. Nem notar. Aí você se frustra, poxa, eu dou um duro dentro dessa casa e esse homem nem olha para o que eu faço, nem sequer tece um elogio para mim, poxa, eu fico aqui esperando ele falar, esperando ele elogiar a minha comida, esperando ele sentir o cheirinho da roupa dele e falar, nossa, que cheirinho bom, olha como você cuida bem da minha roupa. Se ficar agarrada nessa expectativa, a gente vai sofrer, porque as coisas não são do jeito que a gente quer, né? E o mais importante é Deus ver, é você fazer como oferta para Ele, porque aí sim Ele vai te recompensar. A gente não sabe de que forma, mas Ele sabe. Ele vai te recompensar, que você vai ficar maravilhada com os resultados que Ele vai proporcionar para você. No 24, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, ou seja, a recompensa, né? Como eu tinha falado. Porque a Cristo o Senhor servis. É para Ele. Tudo tem que ser para Ele. Ele está vendo. Ele nos acompanha a todo momento, até dormindo. E desde a hora que a gente acorda, no decorrer das 24 horas do dia, Ele está ali acompanhando cada passo nosso, cada atitude nossa, né? E porque tudo é para Ele, gente. O ar veio dele, não é verdade? A gente está viva. A nossa alma está viva dentro da gente porque Ele nos dá o fôlego. A partir do momento que Ele tirar o fôlego, a nossa alma já não fica mais no nosso corpo e o nosso corpo cai, né? Morre, apodrece e não serve mais para nada. Porque o que dá vida pra gente é a alma e o fôlego que o Altíssimo colocou dentro de nós. Então tudo é dele. Ele sim merece toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Tudo que a gente fizer, né, a gente faz para Ele, é para Ele. Então tudo que a gente fizer de ruim também, a gente está fazendo para Ele. E depois não adianta reclamar. Por que a vida não anda? Por que as coisas não fluem? Por que a gente não avança? Por que a gente não prospera? Por que a gente só vive doente? Por que o nosso casamento não floresce? Por que os nossos filhos são rebeldes? Por quê? Devido às nossas atitudes. Aquilo que a gente oferece
É como se fosse bater no ventilador e voltar tudo pra gente. Entendeu? Então foi essa a palavra. Espero que tenha ajudado vocês, assim como me ajudou, como tem ajudado meu esposo, né? A gente recebe assim uma direção vinda do próprio Deus, né? Então o de hoje foi esse. Colossenses capítulo 3, do versículo 17 ao 24. Vamos trabalhar, né? Tem muita coisa para fazer nessa casa. Hoje o clima tá tão gostoso, tá fazendo um solzinho gostoso, aquele ventinho, né? E a gente que mora no sítio, a gente tem que aproveitar tudo que a gente vê. A natureza, a gente mora bem perto da natureza, então tem muito verde aqui. Tem muito passarinho, né? Que ficam cantando aqui ao redor da gente. Os macaquinhos também passam por aqui. As famílias de macaquinho passam por aqui com os filhinhos nas costas, né? Os tucanos. E aqui em casa tem os meus pets também, né? A gente tem que aproveitar tudo que Deus nos dá, principalmente através da natureza. A natureza, ela fala com a gente e ela cuida da gente, ela nos acalma com o seu barulhinho suave, tá bom? Então é isso, meus amores. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Para os que estão chegando, sejam bem-vindos. E para os inscritos, aquele abraço de gratidão. Compartilhem para que a gente possa alcançar mais e mais famílias e deixe aquele comentário carinhoso aqui embaixo, tá? Para nos incentivar a continuar aí nesse trabalho do canal, tá bom? Então, sem mais delongas, bora para esse vlog e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Bom, meus amores, enquanto vocês veem fazendo minhas tarefas aqui em casa, eu vou ler para vocês mais um trecho do livro O Estudo do Apocalipse, continuando o assunto a respeito da primeira ressurreição. O próprio apóstolo Paulo se esforçou para chegar à ressurreição dentre os mortos. Por isso, ele considerou tudo como um refúgio para ganhar a Cristo. Sim, ele prosseguiu para este alvo. Portanto, sigamos o seu conselho a Tito, conforme o que está escrito no livro do mesmo nome, capítulo 2, do versículo 11 ao 14, que diz assim: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora vamos ver quem mais terá parte na primeira ressurreição. Os mortos em Cristo que ainda estarão nos seus túmulos por ocasião do arrebatamento, conforme está escrito: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, conforme o que está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Também terá acesso a grande multidão que ninguém pode enumerar, conforme Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 14, e ainda em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, que diz assim: As almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Estes são os mártires que vêm da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro e têm parte na primeira ressurreição.
E também temos as duas testemunhas, conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 11, do versículo 7 ao 12, e também os 144 mil selados dos filhos de Israel, conforme o que está escrito em Apocalipse 7, 4, e conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. A estes o Senhor diz diretamente: eis que venho como veio o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, capítulo 16, versículo 15. Bom, meus amores, o tempo hoje tá assim, ó. As nuvens meio escuras. Não sei se vai chover ou não. Mas tá um clima bem calmo, gostoso. E o Dudu tá ali também, tentando contar alguma coisa pra vocês. Né, Dudu? Fala oi. Oi. Vem cá. Vem cá. Vem falar oi de perto. Você tá bem, Dudu? Você tá bem, tá? Tá bem? Você tá bem? É, eu tô bem. E você? Tá bem também? Fazer carinho, é? Tá bom, então. Deixa eu fazer carinho, né? Que carinho gostoso. Olha o olho. Que carinho gostoso, mãe. Que carinho gostoso, mamãe. É. Olha o sol, que lindo. Já tô com as roupinhas de molho ali no balde pra lavar amanhã. Aqui na máquina tô com as toalhas de mesa pra estender. E aqui tá a Mora. Peta. Chegou a Mini. A Mini tá bem agora, graças a Deus. A diarreia sarou. E, gente, probiótico que sara a Mini. Fazendo um xixizinho. Probiótico que sara a Mini. Das diarreias dela. Aqui tá a nossa rede, que eu coloquei aqui pra tirar um cochilinho depois do almoço. E olha aqui atrás do quintal, dá pra ver bem melhor o céu. Olha que lindo que ele tá. Então vamos cuidar, vamos estender aquelas toalhas e vamos pra cozinha agora. Continuando a leitura. Concluindo, verificamos que a primeira ressurreição não é algo único e completo em si mesmo, como a segunda ressurreição, mas consiste em diferentes ressurreições e arrebatamentos, começando com a do Senhor Jesus Cristo e terminando com o tempo da derrota do Anticristo e dos seus exércitos. Meus amores, agora eu vou preparar um bolo de aveia em flocos com farinha de trigo. Então
Então essa receita vai 2 ovos. Uma xícara de açúcar. E 1/4 de xícara de óleo. Vou bater primeiro eles. Eu coloquei 2 maçãs pequenas descascadas e cortadas bem pequenininho. E um pouquinho também de uvas passas brancas, tá? Agora eu vou acrescentar o leite, a aveia, e a farinha. Agora vamos acrescentar o fermento, 1 colher de sopa, fermento para bolo. Agora eu vou colocar na assadeira. E como o forno ele tá bem quentinho, vai levar por volta de uma meia hora pra assar o bolo. Bom, meus amores, dia seguinte por aqui, hoje já é terça-feira e eu vou deixar a natureza falar um pouquinho com vocês.
Bom, meus amores, enquanto eu realizo as minhas tarefas de terça-feira, eu vou continuar lendo para vocês o livro O Estudo do Apocalipse a respeito da última sedução e o fim de Satanás. Vamos à passagem que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 7 ao 10, que diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. O texto mostra que após os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, pois, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Pode parecer estranho que o arqui-inimigo de Deus e da humanidade seja solto da sua prisão, mas isto tem que acontecer conforme escreveu o apóstolo João. Quer dizer que a soltura de Satanás por pouco tempo se deve ao fato de ser absolutamente necessário. Não é uma opção de Deus, ou mesmo uma escolha, mas uma necessidade. Isto talvez soe mal aos nossos ouvidos, porém nos referimos a uma necessidade do exercício da justiça divina. Notemos que ele foi solto e não que se soltou, o que significa dizer que Deus lhe reservou este pouco tempo de liberdade porque Deus tinha e tem os seus propósitos já determinados. Quanto à existência de várias interpretações de Gog e Magog, optamos por aquela que os identifica como sendo habitantes do mundo das trevas, isto é, anjos caídos, que não guardaram o seu estado original. Aqueles que estão sob trevas e algemados justamente para o juízo desse grande dia. Assim diz Judas, servo do Senhor Jesus e irmão de Tiago, não o Judas Iscariotes. E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso está escrito em Judas, capítulo 1, versículo 6. Os nomes Gog e Magog não devem ser confundidos com os de Ezequiel, pois ali estes nomes são utilizados como coletivos de povos rebeldes que penetram em Israel desde o norte. Os rabinos antigos juntaram os nomes de Gog e Magog, utilizando-os como nomes de povos. Eles se tornaram uma expressão dupla de exércitos tenebrosos e inimigos de Deus. O texto sagrado diz: E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 8. Costuma-se usar a expressão como a areia do mar para se definir uma multidão incalculável, o que é mais uma razão para não crermos serem estas nações constituídas de pessoas físicas. Até porque, se isto fosse verdadeiro, o reino milenar do nosso Senhor Jesus seria um grande fracasso. Mas não. Estas nações são espíritos demoníacos, os quais se juntam a Satanás para tentarem fazer frente ao Senhor. Depois de terem eles se unido, o apóstolo tem a seguinte visão, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículos 9 e 10.
Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Muitas vezes nos perguntam por que Deus permite que Satanás esteja livre neste mundo, destruindo tantas vidas. A verdade é que Deus criou os seres humanos dotados de livre-arbítrio, ou seja, fomos criados com vontade própria, com o direito de escolhermos o nosso próprio destino. E como poderíamos ter o direito de escolha se houvesse apenas uma opção? Então Deus permitiu que houvesse o mal. É lógico que Ele não criou o mal, já que Ele é a fonte do bem. Mas se Deus não criou o mal, como então ele surgiu? O mal surgiu de um sentimento de orgulho que logo deu origem à cobiça. Lúcifer era um anjo cheio de luz e o primeiro dentre os demais. O profeta Ezequiel dá a seguinte informação a respeito dele, conforme está escrito no livro do mesmo nome, capítulo 28, versículos 14 e 15, que diz assim: Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci? Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Esta iniquidade achada nele foi o orgulho, porque ele dizia no seu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Pessoal, beleza? Boa tarde, tudo bem com vocês? Chegou a hora boa agora do almoço, a hora do almoço, graças a Deus. E a gente vai fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por mais esse alimento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado, glorificado, exaltado seja o Teu santo nome. Te agradecemos por mais um dia de vida, por mais um dia estar diante da Tua presença, meu Pai. E te agradecemos, meu Deus, por esse alimento que a cada dia o Senhor venha multiplicar na nossa mesa. E também, meu Pai, na mesa dessa pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Não deixe, meu Pai, faltar o pão nosso de cada dia. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos almoçar para a gente dar continuidade à nossa labuta de hoje. Bom, meus amores, vamos dar continuidade à leitura. Lúcifer queria também a glória que pertencia somente a Deus, e finalmente o seu objetivo total era ser semelhante ao Altíssimo.
Com a sua queda, o seu nome passou a ser Satanás ou Diabo. O apóstolo Paulo, orientando Timóteo, disse: não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso está escrito em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6. Uma pessoa neófita é uma nova convertida. Ora, quando essa pessoa é colocada numa posição de liderança, não tendo ainda uma fé sólida, é muito provável que venha a cair na condenação do orgulho. Não cremos que Lúcifer tenha sido colocado em uma posição de destaque sem condições, mas sim que, diante da sua grandeza em relação aos demais anjos, deixou-se corromper pelo orgulho. E isto foi o suficiente para que nascesse o mal. Infelizmente, temos presenciado a repetição deste fato nos dias de hoje. Pessoas que outrora eram humildes, mas que em razão de um mínimo de autoridade recebida, acabam se deixando levar pelo orgulho ou sentimento de autossuficiência. E o fim de todos os que se deixam levar pelo capricho do orgulho é a humilhação e o tormento eterno. Interessante observarmos que o lago de fogo e enxofre é um lugar de tormento eterno, dia e noite sem cessar. Significa que todos os que ali forem lançados jamais terão descanso ou mesmo alívio por um momento sequer. Foge à nossa capacidade de compreensão o grau de dor ou sofrimento que ali vai se operar. Se até a própria morte e o inferno serão ali lançados, pode-se ter apenas uma vaga ideia do que significa o tormento pelos séculos dos séculos. Vamos a mais um subtítulo: o juízo final após o milênio. Vamos ver o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O trono que nos é apresentado aqui, o grande trono branco, não é o mesmo que foi mostrado para o apóstolo no 4º capítulo do Apocalipse. Naquele trono havia um arco-íris, expressão do cumprimento de todas as promessas da aliança. Como já vimos, o arco-íris foi o sinal da aliança entre Deus e Noé. O arco-íris ao redor daquele trono caracterizava a promessa divina, a esperança dos fiéis discípulos do Senhor Jesus. Mas aqui, o grande trono branco se apresenta sem qualquer sinal de esperança, uma vez que não há nada mais a esperar. Do primeiro trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, expressão dos juízos destruidores sobre a humanidade rebelde. Mas do grande trono branco nada é dito, além de que ele é grande e branco. Uma figura de imensurável poder e de pura e incorruptível justiça. Aí já não há mais purificação ou salvação para aqueles que irão ressuscitar para comparecerem de pé diante dele. Por isso, também não há ameaça de um juízo futuro, como aconteceu no primeiro trono, pela manifestação de relâmpagos e trovões. Ao redor do primeiro trono havia 24 tronos ocupados por juízes adicionais, além dos 4 seres viventes. Mas o quadro aqui revelado mostra-nos um único grande trono branco, erguido após o milênio, significando que o tempo da graça já passou
e agora só resta o julgamento e castigo eterno daqueles que estarão diante dele. Diante do primeiro trono branco, vimos um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, como uma planície celestial, símbolo de um abrigo no céu. A partir desse trono, muitos seriam conduzidos à glória eterna, mas aqui, no grande trono branco, não há mais lugar de refúgio celestial ou de paz celestial. Jamais procederá a salvação dali. Também diante do primeiro trono se cantava alegremente. Ouviam-se poderosos hinos de louvor para a glória de Deus e do Cordeiro, pois com aquele trono começava o tempo da glória dos santos, que lhes trazia completa redenção e recompensa. Aqui, entretanto, diante do grande trono branco, após a conclusão do milênio, não se ouve nenhum hino, nenhuma voz de alegria, nenhum som de gratidão. Aqui nada mais há, além de execução da justiça penalizadora que entrega os ímpios ao lago de fogo e enxofre, conforme o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E aquele que nele se assenta, que cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Tamanhos são a grandeza, a glória e o poder daquele que se assenta no grande trono branco, que a sua presença faz fugir a terra e o céu. Quem é capaz de descrevê-lo? Ele é indescritível, soberano, onisciente, onipresente e onipotente. A sua majestade é tão gloriosa que o apóstolo João só tem condições de dizer: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Então acontecerá a segunda e última ressurreição dos mortos. Enquanto a terra e o céu fogem da presença do Altíssimo, aqueles que têm de ser julgados, condenados e lançados na perdição eterna, não podem fugir. Lá estarão reunidos todos os seres humanos que em vida rejeitaram o Filho daquele que se assenta no grande trono branco. Por causa disto, não há ninguém que possa interceder por eles, quem possa defender-lhes a causa, nenhum advogado, nenhum defensor, nenhum intercessor, ou seja, ninguém. Conheço um homem de Deus que muitas vezes foi levado perante o juiz e os seus acusadores. Ele sabia que os seus inimigos haviam movido processos criminais contra ele, imbuídos apenas por um espírito de inveja. Aliás, o mesmo espírito de Caim. Os filhos do mundo não suportam ver os filhos de Deus abençoados. E todas as vezes que aquele homem precisava comparecer perante o juiz, sempre havia uma certa ansiedade. Afinal de contas, podia acontecer de um magistrado arbitrariamente enviá-lo para a cadeia. E o ambiente de um tribunal, onde estão presentes o juiz, os promotores e os advogados de defesa e de acusação, faz qualquer réu sofrer por antecipação. E foi justamente aí que aquele homem pôde avaliar o quão glorioso é saber que em Cristo Jesus sempre temos a certeza do perdão. Ele é o advogado que jamais perde uma causa, tendo em vista ser o seu Pai, o juiz eterno. E é isso, meus amores, vocês viram aí o tanto de coisa que foi feita aqui em casa hoje, aquela manutenção básica passando pelos cômodos, aquela comidinha caseirinha na hora do almoço, o cuidado com as roupas, com as louças. E nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo durante esses 2 dias.
Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, fazer aquele comentário carinhoso aqui embaixo e de compartilhar para que possamos alcançar mais e mais famílias. Fiquem todos com o Papai do Céu, abraçados e protegidos, e até o próximo vlog, se ele assim nos permitir. Se cuidem, amamos você e amamos a sua alma.